Então, o que que é a paz que excede o entendimento? O que a gente precisa entender é que as coisas externas, elas vão mudar, elas são transitórias, elas vão passar, entendeu? A gente não tem controle sobre isso. A paz que excede o entendimento é exatamente você entender e aceitar que as coisas são transitórias, que aquilo que você é a única coisa que não passa. E aí, quando a gente entende isso, você passa a, a não querer ter controle sobre as coisas, porque você entende que aquilo tudo vai passar. Aí, quando o irmão disse que é difícil entender o amor de Deus, por que que é difícil? Porque a gente julga o tempo todo, entende? E aí, o amor de Deus, ele é simples, no sentido de você entender que o amor é você aceitar as coisas como são. Quando a gente aceita as coisas como são, a gente não julga, entende? Isso não significa que a gente não vai agir. A gente vai agir na perspectiva daquilo que a gente é. Antes de julgar, você aceita as coisas como são, entende? E isso faz com que o amor seja incondicional. Aí a dificuldade não é entender o amor de Deus, é você aceitar isso, porque você sempre quer ter razão, você sempre quer julgar as coisas de acordo com aquilo que você acha que é. E o amor é bem ao contrário disso, ele vem para que a gente entenda e aceite as coisas como são, tudo, exatamente tudo. Aceitação é a palavra. Porque só quando a gente aceita, a gente passa a amar incondicionalmente. Porque a gente diz que ama, mas a gente põe condições nas coisas. Se as coisas saírem do controle ou daquilo que a gente pensa que deve ser, a gente não ama. Então, eu penso que a dificuldade é você aceitar isso. Mas por quê? Porque busca fora, por quê? Porque as pessoas querem ver para crer. E a gente não está falando do que é visível, a gente está falando do invisível, do poder daquilo que a gente é. Como que a pessoa vai entender? A pessoa tem que estar disposta a isso. Ela tem que estar, entre aspas, já preparada, num processo onde, de procura, entende? Porque senão ela não vai entender. A gente foi educado a ver para crer. O povo não aceita isso, mas é. Então, você vê, você crê. Entende? A gente não está falando do que é visível. A gente está falando de algo além. Além. É igual Jesus falou para Judas. Só porque viu, tocou, creste, bem-aventurado aqueles que não vê e crê. Mas não é ver Jesus. É ver aquilo que você é. É aí que está a fé, essa convicção daquilo que você é, entende? É assim que a natureza vive, é assim que os pássaros vivem, é assim que eles vivem. Mas o ser humano não, eles precisam ver, eles precisam ter a esperança de algo que eles vão ver. Se saiu disso, aí É mais ou menos complicou. isso aí. Busca fora constante daquilo que já tem dentro. Só que o que está dentro requer um, entre aspas, esforço da nossa parte, né? Por quê? Porque você, para ter acesso ao que está dentro, você tem que largar tudo o que você pensava ser. E você tem apego a isso. Então, você não quer soltar aquilo o que você pensava ser, aquilo que te ensinaram, as suas ideias, a sua razão. Você não quer soltar isso. Enquanto Você. não fazer ô Viviane, enquanto não fazer um detox externo, não consegue acessar o interno. Não, porque um vaso cheio não tem como receber coisas novas. Tudo tem que se fazer novo.
Você precisa soltar tudo aquilo, as crenças, as ideias, tudo que foi te ensinado. É o nascer de novo real, porque você vai ter que nascer do espírito mesmo. Você vai ter que soltar as suas bagagens, entendeu? Você vai ter que estar disposto a isso. E as pessoas não estão dispostas a isso. Elas pensam que estão. Elas pensam. Por quê? Porque na maioria das vezes ela quer consertar o externo para ter paz e alegria. Ela quer que o mundo fora, o externo, se adeque a ela. Ela não está disposta a largar nada, entendeu? E é o contrário, você se esvazia para aquilo que você é crescer dentro de você, e aí o seu externo vai mudar, entende? Por quê? Porque você mudou a sua percepção, a forma como você enxerga as coisas. As coisas externas continuam a mesma coisa, mas como você mudou, como você nasceu de novo, como você deixou para trás as velhas bagagens, o que está fora, ele muda, porque você mudou essa percepção. Mesmo continuando sendo da mesma forma, ele mudou para você, porque você enxerga agora de outra forma. É um desapego. O que causa o sofrimento, no meu ponto de vista, é exatamente isso. É o apego que a gente tem às coisas. Isso que impede a gente de entender o amor. Porque em palavras, se você for colocar um significado para o amor, o que é o amor? Como que você vai explicar o amor? Entendeu? O amor é exatamente isso. É você aceitar as pessoas como são. Mas como que eu vou aceitar alguém que vai contra aquilo que eu acredito, que de repente entende diferente do que eu, que não é da mesma religião da que eu sou? Como é que eu vou amar essa pessoa? Como é que eu vou amar uma pessoa que tem preferência sexual diferente da minha? Como que eu vou amar uma pessoa? Mas as pessoas acham que amam. Não, não é que eu não amo, é que sempre justifica. Ah, mas se ela entende? Não, o amor é incondicional. Então, se ele é incondicional, o que que eu preciso fazer para amar? Parar de julgar, aceitar as pessoas como são, parar de confundir julgamento com opinião. É tudo a mesma coisa, se você for analisar. A gente não tem que achar nada. A gente tem que aceitar as coisas como são. Ah, mas eu vou aceitar tudo. E aí, eu vou ser uma pessoa é, passiva, vou aceitar qualquer coisa. Eu penso assim: você, você não tem que emitir um julgamento. E se aquilo que você olhou não condiz com aquilo que você não aplica na tua vida. É só isso. Então você pega o que o outro faz, olha, e se aquilo não condiz com aquilo que você não aplica na tua vida, simplesmente assim. Ou se alguém te fez mal, te magoou, que naquela hora você ficou chateado, você olha para aquilo dali, não foi legal porque você se sentiu chateado. E o que que você faz? A partir daquilo dali, você toma uma atitude. Mas não precisa guardar rancor, entende o que eu estou querendo dizer? O que acontece é exatamente isso. As pessoas levam consigo o rancor, a mágoa, o ódio. Ah, porque fulano me fez tal coisa. Não, aceita, a pessoa fez aquilo dali. Não foi legal. Não, não foi. Mas você não precisa carregar raiva por causa disso. É esse trabalhar interno, é esse voltar interno que a gente precisa estar atento. É a vigília que Jesus diz. Resumindo, né, irmã, você tem que estar vigilante mesmo contra a sua mente carnal, porque a mente carnal, ela te coloca sempre nas coisas naturais, né, da carne. Então, é uma constante batalha, né? Por Uma isso, vigília constante. é uma vigília Porque constante.
Gente, motivos para odiar não vai faltar. Motivos Assim, para você ter rancor não vai faltar. As coisas externas vão te trazer sempre situações para que você fique nesse estado, entende? De raiva, de ódio, de rancor, de mágoa, nesse estado mas de não, desespero, digamos assim. Não ô, vai faltar. Vivi, Mas aí é uma não, decisão nossa. Se você sempre vai ter dois olhares, sempre vai ter. ô, A escolha é Vivi, sua, se você vai querer permanecer nesse estado ou não. é simples, não tem outra conversa. Assim que você entende quem você acessa seu interior, automaticamente você já é blindado no externo, já se torna blindado. É, tudo depende do conhecimento, da sua natureza, da sua origem, né? Seu RG, como você é formado. Fácil não, não, meu irmão. Você É muita coisa para já pessoa. blinda. A pessoa que está começando, Sileide, vamos colocar assim, ó, pensa nós há 5 anos atrás, e está começando e começa a ouvir essas coisas. Para elas é algo bem diferente, né? É difícil. É bem diferente, é algo que não se ouve, né? Não se prega, não se ensina isso aí, né? A gente precisa ser observador de nós mesmos. Ó, só para vocês terem uma noção. Não é fácil a gente resolver o problema da outra pessoa? É muito fácil. Repara aí para você ver, se alguém vem contar uma situação muito difícil, a gente sempre tem uma solução para a vida da pessoa. Por que que a gente tem essa solução? É Entre verdade. aspas. Por quê? Porque a gente consegue, a gente está de fora, a gente consegue observar. A gente sai, a gente não está na situação em si, a gente está fora daquela situação. Então a gente consegue ver caminhos que quem está naquela situação não consegue ver. Mas a gente tem que fazer isso com a gente mesmo, entendeu? A gente precisa ser o nosso observador. Então, quando vem um pensamento, que esse pensamento gera uma emoção, e essa emoção, se a gente não estiver observando, vai gerar as nossas ações. Se a gente conseguir observar esse pensamento, a gente consegue, no sentido de, como que eu vou explicar? Quando você observa esse pensamento, você tem duas opções, você consegue ter essas duas opções de reagir àquele sentimento, porque na maioria das vezes a gente é reativo, ou enxergar da outra forma e assim conseguir ter uma ação condizente com aquilo que a gente é. Eu não sei se eu fui claro. Então a gente consegue pensar. Então os pensamentos, eles não dominam a gente não é reativo, a gente consegue pensar e aí tomar uma decisão. Fácil, fácil não é, mas é uma vigília, é um treino, é um treino, é uma vigília. Essa observação é uma vigília, é você vigiar o seu sentimento, entendeu? Aí você, vigiando, você consegue, vamos se dizer assim, tomar uma decisão melhor, ao invés de reagir. Acho que já estamos nesse conhecimento hoje. Acho que essas coisas, tudo que a irmã falou aí para nós, já está bem fácil de ser resolvida, né? Eu acredito que sim, né? Ou vocês ainda têm essas dificuldades ainda? Não, eu não tenho dificuldade, mas assim, o que a gente fala geralmente é para quem vai escutar isso depois, mas com certeza, para a gente que já vem com essa linha de entendimento, é bem mais fácil, com certeza. Por mais que, como diz a irmã Cileide, que às vezes a gente escorrega, Gaia ou a árvore da vida, mas a gente consegue perceber que a gente saiu fora daquilo que a gente é, entende? E Não tem mais aquela coisa exatamente. da igreja, da religião, que quando Ah, você fazia algo de errado, você falava, meu Deus, nossa, me perdoa, ai, nossa, e agora? Não, entendeu? Eu sou fraca, sou errante. Não. Você reconhece que a sua atitude, você agiu no automático. Muitas vezes acontece, você
Você, quando vê, você agiu no automático, mas aí você fala, poxa, nossa, agi no automático. Essa percepção que você tem de saber que você agiu no automático já já vem desse entendimento que a gente vem levando, entende? E aí, da próxima vez, você começa a observar o seu sentimento. A vigilância é constante. É 24 horas. A gente tá num corpo de carne. É uma briga todo dia, toda hora, todo momento. Isso aí E é nítido. detalhe, imagina, a gente foi criado uma vida inteira, desde de pequenininho, a ser reativo. Não por maldade. Os nossos pais não ensinaram aquilo que eles sabiam, aquilo que eles criam, entendeu? E para você, isso não é eliminado de uma vez só. É um processo. Por isso a vigília. A vigília vai ser sempre assim, o tempo todo. Enquanto a gente estiver aqui, tem que estar vigiando. Eu acredito, assim, eu acredito que para chegar num estado de presença, como Jesus, Buda e muitos outros chegaram num estado de presença de 100% espírito, não é num espaço-tempo de nascimento e 80 anos de vida. Eu não acredito nisso. A gente tem um processo para isso. A meta é essa, mas a gente não vai conseguir isso de uma vez só. Entendeu? Eu acredito nisso. A É, questão é, estamos prontos, mas nunca vamos estar preparados. é igual, acho que Sócrates falou, eu sei que nada sei. Esse é o caminho. É você estar disposto a ouvir, saber ouvir e absorver as coisas que vão se apresentando, porque conforme é subir de nível, entende? É um nível. Eu acredito, você chega no entendimento, ninguém pode bater o martelo e falar, não, é isso. Se você fizer isso, é outra crença, entendeu? A gente tem que estar disposto e vazio sempre, sempre. Sempre vai aparecer coisas novas, a gente tem que estar disposto a ouvir. Isso aí, irmão Zaya.